Título 8º. Das responsabilidades culturais. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 214. O Estado conjuga-se às responsabilidades sociais da nação soberana para superar as disparidades cumulativas internas, incrementando a modernização nos aspectos cultural, social, econômico e político, com a elevação do nível de participação do povo, em correlações dialéticas de competição e cooperação, articulando a sociedade aos seus quadros institucionais, cultivando recursos materiais e valores culturais para o digno e justo viver do homem. Parágrafo único. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Capítulo 2º. Da educação. Artigo 215. A educação, baseada nos princípios democráticos na liberdade de expressão, na sociedade livre e participativa, no respeito ao meio ambiente e aos direitos humanos e garantindo formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais, é um dos agentes do desenvolvimento, visando a plena realização da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, contemplando o ensino as seguintes diretrizes básicas. Inciso 1º. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2º. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 3º. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 4º. Valorização dos profissionais do ensino com planos de carreira, na forma da lei, para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurada a isonomia salarial para docentes em exercício, com titulação idêntica, respeitando-se o grau de ensino em que estiver atuando. Inciso 5º. Gestão democrática da instituição escolar na forma de lei, garantidos os princípios de participação de representantes da comunidade. Inciso 6º. Garantia de padrão de qualidade. Inciso 7º. Formação de seres humanos plenamente desenvolvidos, capazes de compreender os direitos e deveres da pessoa, do cidadão, do Estado e dos diferentes organismos da sociedade. Inciso 8º. Fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional, assim como a preservação do meio ambiente, bem como resguardar, expandir e difundir o patrimônio cultural da humanidade. Inciso 9º. Preparação dos indivíduos para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos, que permitem utilizar as possibilidades do meio em função do bem comum. Inciso 10. Currículos voltados para os problemas brasileiros e suas peculiaridades regionais. Inciso 11. Ensino religioso facultativo. Inciso 12. Liberdade de organização dos alunos, professores, funcionários e pais de alunos, sendo facultada a utilização das instalações do estabelecimento de ensino para a atividade das associações. Parágrafo 1º. Serão ministradas, obrigatoriamente, nos estabelecimentos de ensino público e privado, com o envolvimento da comunidade, noções de: alínea A. Direitos humanos. Alínea B. Defesa civil. Alínea C. Regras de trânsito. Alínea D. Efeito das drogas, do álcool e do tabaco. Alínea E. Direito do consumidor. Alínea F. Sexologia. Alínea G. Ecologia. Alínea H. Higiene e profilaxia sanitária.
Alínea I. Cultura cearense, abrangendo os aspectos histórico, geográfico, econômico e sociológico do Estado e seus municípios. Alínea J. Sociologia, E. Alínea L. Folclore. Parágrafo 2º. Serão também incluídas, como disciplinas obrigatórias dos currículos das escolas públicas e privadas de primeiro e segundo graus, matérias sobre cooperativismo e associativismo. Parágrafo 3º. As escolas de primeiro e segundo graus deverão incluir nas disciplinas da área de humanidades, história, geografia, educação artística e OSPB, temas voltados para a conscientização da necessidade de se preservar o patrimônio cultural. Artigo 216. O Estado do Ceará destinará, anualmente, no orçamento do Estado, verbas a serem aplicadas com a educação, em montante nunca inferior a 25% da arrecadação. Parágrafo 1º. Serão garantidos mecanismos de controle social sobre a arrecadação e utilização dos recursos destinados à educação. Parágrafo 2º. É vedada a cobrança de taxas e contribuições, a qualquer título, nas escolas públicas, criadas e mantidas pelo Estado e municípios. Artigo 217. O poder público organizará o sistema estadual de ensino, com normas gerais de funcionamento para as escolas públicas estaduais, municipais e para as particulares sob sua jurisdição, e com assistência técnica e financeira aos municípios, para o desenvolvimento dos seus próprios sistemas. Artigo 218. O sistema estadual de ensino será organizado, em colaboração com a União e os municípios, sendo planejado e executado em forma regionalizada, com diretrizes, objetivos e metas definidos nos planos plurianuais, mediante garantia de. Inciso 1º. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, extensivo aos que a ele não tiverem acesso unidade própria. Inciso 2º. Melhoria de qualidade de ensino. Inciso 3º. Atuação prioritária dos municípios no ensino fundamental e pré-escolar, aplicando o percentual de 25% da receita com que estão comprometidos, conforme o disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Inciso 4º. Atendimento em creches e pré-escolar às crianças de 0 a 5 anos de idade. Inciso 5º. Ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inciso 6º. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência em qualquer idade, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 7º. Atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares, de material didático escolar, transporte, alimentação e saúde. Inciso 8º. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um. Inciso 9º. Estímulo à criação artística e às atividades de pesquisa e extensão. Inciso 10. Oferta do ensino profissionalizante, segundo as aptidões do educando e as necessidades do mercado de trabalho. Inciso 11. Erradicação do analfabetismo. Inciso 12. Universalização do atendimento escolar. Inciso 13. Promoção humanística, científica e tecnológica do Estado. Inciso 14. Recenseamento pelos municípios dos educandos do ensino fundamental, zelando-se pela sua frequência. Inciso 15. Manutenção do ensino fundamental, através de rede própria estadual ou em colaboração com os municípios. Inciso 16. Escolas com corpo docente habilitado. Inciso 17.
Ensino público e gratuito a todos, através de programas sociais devidamente orçados, vedado o uso de salário educação. Inciso 18. Integração da escola que oferece ensino fundamental e médio aos serviços de saúde, mediante ensino e difusão das noções básicas de educação para a saúde pública. Parágrafo 1º. Sempre que os municípios não tiverem condições de oferecer o atendimento previsto nos incisos 4 e inciso 6º, cabe ao Estado suplementar as verbas para corrigir desníveis regionais. Parágrafo 2º. As classes de alfabetização para a criança a partir de 6 anos serão mantidas, com prioridade, ensejando o aprendizado da leitura e da escrita, garantindo-se acesso efetivo ao primeiro grau. Parágrafo 3º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente, suscetível do exercício do direito de representação por qualquer cidadão em iniciativa de ofício pelo Ministério Público. Parágrafo 4º. O Estado construirá e manterá escolas preparatórias profissionalizantes, que funcionarão em regime de internato, para abrigarem menores abandonados. Parágrafo 5º. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino. Artigo 219. As universidades estaduais gozam de autonomia didático-científica, administrativa, financeira, patrimonial e de gestão democrática, disciplinada em seus estatutos e regimentos. Artigo 220. A organização democrática do ensino é garantida, através de eleições, para as funções de direção nas instituições de ensino, na forma que a lei estabelecer. Artigo 221. As instituições de ensino superior serão necessariamente orientadas pelo princípio de indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão dos serviços à comunidade. Artigo 222. As instituições educacionais de nível superior, criadas e mantidas pelo poder público estadual, adotarão a natureza jurídica de fundação de direito público. Artigo 223. Fica instituído o regime jurídico estatutário para docentes e demais servidores das fundações educacionais públicas de nível superior, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal, respeitado, quanto aos docentes, o estabelecido no artigo 206, inciso V da Constituição Federal. Artigo 224. O governo estadual aplicará, mensalmente, nunca menos de 1/5 da parcela a que se refere o artigo 212 da Constituição Federal para despesas de capital do Sistema de Ensino Superior Público do Estado do Ceará, respeitada a proporcionalidade dos recursos repassados às universidades públicas estaduais nos últimos 2 anos anteriores à promulgação desta Constituição. Parágrafo único. Ficam as universidades públicas estaduais autorizadas, para fins de assegurar a autonomia da gestão financeira, a transferir e utilizar, na medida de suas necessidades, os recursos estabelecidos neste artigo, para despesas com material de consumo, serviços de terceiros e encargos, remuneração de serviços pessoais, outros serviços e encargos, diversas despesas de custeio, despesas de exercícios anteriores e vice-versa. Artigo 225. Caberá ao Poder Público Estadual dispor sobre a criação e funcionamento das instituições de ensino superior municipais e particulares, promovendo a articulação desse nível com os demais. Artigo 226. O Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério Público serão elaborados com a participação de entidades representativas da classe, observados. Inciso 1º. Piso salarial único para todo o magistério, de acordo com o grau de formação. Inciso 2º. Condições plenas de reciclagem e atualização permanentes, com direito ao afastamento das atividades docentes, sem perda da remuneração. Inciso 3º. Progressão funcional na carreira, baseada na titulação.
Inciso 4º. Paridade de proventos entre ativos e aposentados. Inciso 5º. Concurso público para o provimento de cargos, Inciso 6º. Estabilidade no emprego, nos termos da Constituição Estadual. Parágrafo 1º. O plano de carreira para o pessoal técnico-administrativo será elaborado com a participação de entidades representativas da classe, garantindo: alínea A. Piso salarial. Alínea B. Condições plenas para reciclagem e atualização permanentes com direito a afastamento das atividades, sem perda da remuneração. Alínea C. Progressão funcional na carreira, baseada na titulação. Parágrafo 2º. Professor é todo profissional com a devida titulação que exerça atividade de magistério, incluindo-se nesta, além da docência, as decorrentes das funções de direção, planejamento, supervisão, inspeção, coordenação, acompanhamento, controle, avaliação, orientação e pesquisa. Parágrafo 3º. O professor, em qualquer dos níveis, será aposentado com vencimentos integrais, satisfeito o requisito de tempo de serviço, independentemente da natureza de sua investidura. Artigo 227. Os municípios responsabilizar-se-ão, prioritariamente, pelo ensino fundamental, devendo manter e expandir o atendimento às crianças de 0 a 5 anos, só podendo atuar no nível superior de ensino quando a demanda dos ensinos fundamental e médio estiver plena e satisfatoriamente atendida, quantitativa e qualitativamente. Parágrafo 1º. O Estado prestará assistência técnica e financeira aos municípios que mantenham o ensino fundamental, devendo decretar a medida de intervenção, ao verificar não haver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal. Parágrafo 2º. Os poderes públicos providenciarão para que as escolas, progressivamente, sejam convertidas em centros educacionais dotados de infraestrutura técnica e de serviços necessários ao desenvolvimento de todas as etapas da educação fundamental. Parágrafo 3º. Os poderes públicos providenciarão para que as escolas adotem, progressivamente, o sistema de ensino de tempo integral de 8 horas diárias. Artigo 228. O ensino médio visa assegurar formação humanística, científica e tecnológica, voltada para o desenvolvimento de uma consciência crítica em todas as modalidades do ensino em que se apresentar. Parágrafo 1º. O poder público estadual responsabilizar-se-á, pela manutenção e expansão do ensino médio, público e gratuito, tomando providências para sua progressiva universalização. Artigo 229. Fica assegurada às pessoas com necessidades especiais educação em todos os graus escolares, quer em classes comuns, quer em classes especiais, quando isto se fizer necessário. Parágrafo 1º. Nas bibliotecas públicas será proposta a criação de um centro de informações de assuntos sobre a problemática social das deficiências, como estímulo à pesquisa, à ciência e às políticas transformadoras. Parágrafo 2º. As bibliotecas devem adquirir acervos de livros com escrita braille, como estímulo à formação cultural dos deficientes visuais. Parágrafo 3º. Toda entidade de reabilitação mantida pelo Estado, além de sua destinação, deve manter curso pré-escolar e de ensino fundamental, bem como ensino profissionalizante, compatíveis com a deficiência de seus frequentadores, de forma gratuita e obrigatória, sem limite de idade, desde o nascimento. Parágrafo 4. Em se tratando de órgão privado, com finalidade filantrópica, o Estado deve prover os meios para que seja atingido o seu objetivo. Parágrafo 5º. O Estado promoverá, pelo menos uma vez por ano, em suas campanhas permanentes de conscientização, esclarecimentos sobre a problemática das pessoas deficientes. Artigo 230. O Conselho de Educação do Ceará, órgão normativo,
consultivo e deliberativo do Sistema de Ensino do Estado do Ceará, será entidade autônoma e constituir-se-á, em unidade orçamentária e de despesa. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Compete ao Conselho de Educação do Ceará, sem prejuízo de outras atribuições que lhe sejam conferidas em lei e observadas as diretrizes e bases estabelecidas pela União. Inciso 1º. Baixar normas disciplinadoras do Sistema Estadual de Ensino. Inciso 2º. Interpretar a legislação de ensino. Inciso 3º. Autorizar o funcionamento do ensino particular e avaliar-lhe a qualidade, Inciso 4º. Desconcentrar suas atribuições, por meio de comissões de âmbito municipal. Parágrafo 3º. A competência, a organização e as diretrizes do funcionamento do Conselho serão estabelecidas em lei. Artigo 231. Os recursos públicos serão destinados às escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, definidas em lei, que: Inciso 1º. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros na educação. Inciso 2º. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1º. Os recursos que trata este artigo poderão ser destinados à bolsa de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade de residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir, prioritariamente, na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público. Parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino fundamental. Parágrafo 4º. Serão criados mecanismos de controle democrático da arrecadação e utilização dos recursos destinados à educação. Parágrafo 5º. As instituições universitárias estaduais poderão estabelecer, mediante convênios, programas de ação para esses fins, com o Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, definido no artigo 49, parágrafo único desta Constituição. Parágrafo 6º. As escolas rurais do Estado devem obrigatoriamente instituir o ensino de cursos profissionalizantes. Parágrafo 7º. O Estado firmará convênio com as universidades e centros de pesquisa, visando aprimorar o ensino, regionalizando-o de acordo com as características de cada microrregião. Parágrafo 8º. Em cada microrregião do Estado será implantada uma escola técnica agrícola que deve ter os currículos e o calendário escolar adequados à realidade da microrregião. Parágrafo 9º. O Estado, em conjunto com os municípios e com a participação da comunidade, implantará o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, tendo como unidade central a Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel. Parágrafo 10. O Estado e os municípios preservarão a documentação governamental e histórica, assegurando o acesso aos interessados. Artigo 232. Lei estadual disporá sobre os critérios para a municipalização do ensino. Parágrafo único. O Estado garantirá a municipalização do ensino fundamental, por meio de: Inciso 1º. Incentivo à criação de conselhos municipais de educação, onde houver condições. Inciso 2º. Transferência da capacidade decisória de ação aos municípios, nas áreas de ensino fundamental. Inciso 3º. Criação e fortalecimento de estruturas municipais de educação,
e preparação destas para assumirem os encargos educacionais do ensino fundamental. Inciso 4º. Transferência progressiva de encargos e serviços relativos ao ensino fundamental aos municípios, na medida de suas reais disponibilidades, Inciso 5º. Criação de mecanismos, visando o fortalecimento das ações municipais e ampliação do repasse de recursos financeiros. Artigo 233. O Estado do Ceará promoverá a valorização e a proteção das manifestações e expressões culturais, advindas dos diversos indivíduos, grupos e coletividades participantes do processo de construção da cultura cearense, observados os seguintes princípios dos direitos culturais. Inciso 1º. Defesa e valorização do patrimônio cultural. Inciso 2º. Valorização da diversidade étnica e regional. Inciso 3º. Respeito à diversidade e ao pluralismo cultural. Inciso 4º. Resguardo da memória coletiva. Inciso 5º. Promoção da cidadania cultural. Inciso 6º. Promoção da inclusão social. Inciso 7º. Universalização do acesso aos bens culturais. Inciso 8º. Autonomia das entidades culturais, Inciso 9º. Gestão democrática. Artigo 234. Constituem patrimônio cultural do Estado do Ceará os bens de natureza material e imaterial, considerados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos e coletividades formadores da sociedade cearense, nos quais se incluem. Inciso 1º. As formas de expressão. Inciso 2º. Os modos de criar, fazer e viver. Inciso 3º. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. Inciso 4º. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, Inciso 5º. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. Revogados. Artigo 235. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural do Estado do Ceará, por meio de inventário, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Artigo 236. A gestão pública da cultura no Estado do Ceará será feita por intermédio da Secretaria da Cultura, de forma sistêmica, com participação de órgãos colegiados, na forma da lei. Parágrafo 1º. A lei disporá sobre o Fundo Estadual de Cultura, a ser administrado pela Secretaria da Cultura, com a colaboração de órgão colegiado. Parágrafo 2º. O Conselho Estadual da Cultura terá natureza autônoma, consultiva, deliberativa e normativa, de composição majoritária da sociedade civil, atendendo a critérios democráticos na escolha de seus membros, na forma da lei. Artigo 237. O poder público assegurará os meios e as condições para o funcionamento eficiente e democrático dos sistemas e subsistemas estaduais de cultura, na forma da lei. Artigo 237-A. O Estado do Ceará incentivará a promoção da cultura no âmbito dos municípios. Artigo 237-B. Será instituído, na forma da lei, o Sistema Estadual de Arquivos, integrado pelos arquivos estaduais e municipais, para a guarda, gestão, conservação e preservação dos documentos públicos. Parágrafo 1º.
Nenhuma repartição pública destruirá ou desviará sua documentação, sem antes submetê-la ao setor competente para a triagem. Parágrafo 2º. Aos interessados será assegurado amplo acesso aos documentos referidos neste artigo, respeitadas as restrições constitucionais. Artigo 237-C. A lei estabelecerá incentivos para a produção e conhecimento de bens e valores culturais. Parágrafo 1º. O Estado do Ceará poderá adotar modelo de orçamento participativo para a alocação de recursos públicos destinados à cultura e elaboração de plano plurianual correspondente. Parágrafo 2º. A lei estabelecerá o Plano Estadual de Cultura, de duração plurianual, visando o desenvolvimento do Estado e a integração das ações do poder público, respeitados os princípios dos direitos culturais elencados neste capítulo. Artigo 238. É dever do Estado fomentar e apoiar práticas desportivas formais e não formais, em suas diferentes manifestações, educação física, desporto, lazer e recreação, como direito de todos. Parágrafo 1º. Será assegurada prioridade, em termos de recursos humanos, financeiros e materiais, ao desporto educacional, em suas atividades, meios e fins. Parágrafo 2º. O poder público reconhece a educação física como disciplina obrigatória no ensino público e privado. Artigo 239. É dever do Estado incentivar a pesquisa sobre educação física, desporto e lazer, criar e manter instalações esportivas e recreativas nos projetos de urbanização e instituições escolares públicas, e exigir igual participação da iniciativa privada. Parágrafo único. Fica criado o Fundo de Desenvolvimento do Esporte Amador, devendo a lei definir a origem dos recursos e o órgão a que caberá a sua administração. Artigo 240. O poder público criará estrutura organizacional dotada de recursos próprios, que terá competência para organizar, executar e supervisionar as atividades desportivas educacionais do Estado. Parágrafo 1º. O poder público garantirá ao portador de necessidade especial atendimento especializado no que se refere à educação física e à prática de atividades desportivas, sobretudo no âmbito escolar. Parágrafo 2º. O poder público apoiará e incentivará o lazer e o desporto como forma de promoção social, com tratamento diferenciado para o desporto profissional e amador. Artigo 241. As empresas vinculadas ao governo do Estado do Ceará deverão aplicar no mínimo 10% de suas verbas publicitárias em comerciais que incentivem o esporte amador e o educacional. Parágrafo único. As verbas deverão ser utilizadas na cobertura de atividades esportivas amadorísticas, no patrocínio de atletas, no apoio à realização de competições, na contratação de atletas para comerciais ou em outras atividades semelhantes. Artigo 241-A. O Estado promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social, de divulgação, de valorização e preservação do patrimônio cultural e natural, respeitando as peculiaridades locais, coibindo a desagregação das comunidades envolvidas e assegurando o respeito ao meio ambiente e à cultura das localidades exploradas, estimulando sua autossustentabilidade. Parágrafo 1º. O Estado definirá a política estadual de turismo proporcionando condições necessárias para o desenvolvimento da atividade. Parágrafo 2º. O instrumento básico de intervenção do Estado, decorrente da norma estatuída no caput deste artigo, será o Plano Diretor de Turismo, estabelecido em lei, considerado o potencial turístico das diferentes regiões, com a participação dos municípios envolvidos, direcionando as ações de planejamento, promoção e execução da política estadual de turismo. Parágrafo 3º. Para o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, caberá ao Estado, em ação conjunta com os municípios, promover especialmente. Inciso 1º. O inventário e a regulamentação do uso,
ocupação e fruição dos bens naturais e culturais de interesse turístico do Estado. Inciso 2º. A infraestrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando investimentos no fomento dos empreendimentos, equipamentos e instalações e na qualificação dos serviços. Inciso 3º. A promoção de intercâmbio permanente, em âmbito nacional e internacional, visando ao aumento do fluxo turístico e à elevação da média de permanência do turista. Inciso 4º. Medidas específicas para o desenvolvimento dos recursos humanos para o setor. Inciso 5º. Elaboração sistemática de pesquisas sobre oferta e demanda turística, com análise dos fatores de oscilação do mercado. Inciso 6º. Fomento ao intercâmbio permanente com outros estados da Federação e com o exterior, em especial com os países da América do Sul, visando ao fortalecimento do espírito de fraternidade e aumento do fluxo turístico nos dois sentidos, bem como a elevação da média de permanência do turista em território do Estado. Inciso 7º. Construção de albergues populares, favorecendo o lazer das camadas pobres da população. Artigo 242. Os órgãos públicos da administração direta e indireta são obrigados a atender a pedidos de informação dos profissionais de comunicação social, dos veículos de comunicação de massa ou de quaisquer cidadãos interessados em questões de relevante interesse público. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo, empresa e assessoria de comunicação social, observados os incisos 4v, inciso 10, 13 e 14 do artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Artigo 243. As emissoras de rádio e televisão mantidas pelo Estado, ou com ele conveniadas, na forma da lei, realizarão programas de ensino público e gratuito para o primeiro, segundo e terceiro graus, de modo a combinar a massificação do ensino com critérios de qualidade, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promovendo, ainda, manifestações populares, folclóricas e de lazer. Artigo 244. As emissoras de rádio e televisão sob controle do Estado ou da entidade da administração indireta atuarão, prioritariamente, nas áreas de educação e cultura, reservando horário para a divulgação das atividades dos poderes do Estado, devendo difundir. Inciso 1º. Programa de ação do Governo relativo à preservação e proteção do meio ambiente. Inciso 2º. Relatório das atividades efetivamente desenvolvidas durante o exercício anterior, a título de prestação de contas. Parágrafo único. O relatório de atividades de que trata este artigo ficará durante 60 dias, a partir de sua divulgação, à disposição de qualquer cidadão ou entidade representativa para exame e apreciação, podendo-se questionar sua legitimidade, no exercício do direito de petição ou representação.